Olá, gente! Bem-vindo ao canal. Um leitor de meu blog, no texto onde eu apresento a família como a única chance de construir uma família saudável, deixou o seguinte comentário. Abre aspas. A questão que eu gostaria de levantar é se devo considerá-la como única. Sua importância verdadeiramente é inquestionável. Mas seria a única responsável por esse desenvolvimento? Tendo em vista que esse indivíduo em formação sofre inúmeras outras interferências advindas do meio em que vive, fora do quadro familiar? Pois é, esta questão que ele levanta me dá a oportunidade de aprofundar o tema, reafirmando que, de fato, é a única responsável por uma sociedade desenvolvida, saudável e com a possibilidade de fazer a diferença no mundo, mesmo com as interferências advindas fora do quadro familiar. Vou começar de um ponto onde creio que todos concordam. O homem não nasceu pronto. Caso contrário, nasceria falando, andando, lendo, escrevendo, dando opiniões, brigando e coisas assim. Se estamos juntos nesta ideia, também concordaremos que, se o homem não nasceu pronto, precisa de alguém que o apronte. Tudo certo? Vamos continuar. A criança, em seu nascimento, se depara com a primeira sociedade da qual fará parte, a família. Neste momento, é constituída por seus progenitores, irmãos, caso não seja o primogênito, e algumas outras figuras como avós, tios, talvez primos. Estes dois progenitores, necessariamente, precisam assumir duas funções diante da criança, ou seja, função materna e função paterna. A função materna, além da atribuição de amamentar, que lhe é característica por conta dos seios, também é responsável por uma relação simbiótica. Mãe e filho recém-nascidos se confundem, porém rumo à diferenciação. Ou seja, a criança que nasceu fusionada à sua mãe, que entende o mundo a partir do que vive com sua mãe, à medida que desenvolve, a reconhecerá como o outro na relação. No dia em que isto acontecer, o eu nasceu. Simples, né? Já a função paterna, na primeira infância, é responsável por trazer a segurança, os limites e o suporte que o psiquismo necessita para se desenvolver adequadamente. É importante que vocês saibam que a vivência com os progenitores, no pleno exercício de suas funções, apresentará um mundo à criança que pode ser bom, maravilhoso, fantástico, mágico, mas também pode ser tenebroso, ruim, amedrontador. Então, veja, a criança ainda não conhece o verdadeiro mundo. Apenas o mundo que estas funções, quer dizer, materna e paterna, lhes apresentarem. Pois sua casa e toda a constelação familiar, pais, avós, tios, primos, é o seu primeiro mundo. Até aqui, eu acho que há unanimidade. Todos concordam? Certo? Qual é a importância deste primeiro mundo? Levando em consideração uma máxima da sociologia de que o homem se funda no social, como também a ideia de que a família é a primeira sociedade da qual ele faz parte, sendo esta a responsável por introduzi-lo gradativamente num universo cada vez mais amplo, a família figurará como alicerce natural, suporte para
todas as relações que vierem ao longo da vida deste homem. Então vejamos, na prática, o que está acontecendo dentro da família? Na interação com as figuras familiares, nascerá o respeito ao outro, inclusive a noção de hierarquia, que é uma noção super importante para viver em sociedade. Este aprendizado pode ser exemplificado numa prática antiga, que hoje está em desuso nos grandes centros urbanos. Lembram do costume de pedir a bênção aos anciãos de sua casa, como uma atitude de respeito? Pois é, isso existia. Bem, mas se você não tem este hábito, não há problema, pois o aprendizado da hierarquia também pode ser adquirido em vivências diferentes, como, por exemplo, quando é dito à criança que fez alguma arte, assim: não faça isso, pois eu contarei a teu pai. Ou então, seu pai não vai gostar, nada disso. Ou então, sua mãe não espera isso de você. Ora, pensa bem, o simples fato de falar assim com a criança provocará, a nível de fantasia, a ideia que aquela figura parental invocada está investida de autoridade e capacidade de trazer a solução para a situação problema, dando a tal figura o status de que é superior e deve ser respeitada, mesmo que não seja alguém tão respeitável assim. Esta noção precisa ser aprendida e internalizada. E esta internalização se dá de forma empírica, ou seja, não é teórica. É a exposição repetida N vezes em situações que cooperam para este aprendizado, que fixará o comportamento respeitoso. Ou seja, é preciso conviver. Este aprendizado é diário, pois é nesta relação com as figuras parentais e demais membros da família que se fixará a noção de respeito ao outro. Também é em casa que crianças pequenas aprendem a respeitar o que é do outro, através daquilo que é proibido. Sabia disso? Crianças pequenas mexem em tudo, tiram tudo do lugar. Porém, numa casa, deve sempre haver aquilo que a criança não pode mexer. E deve ser proibido que ela mexa. É o caso da gaveta do móvel da sala, pois a gaveta tem dono, é do pai. É o caso da bolsa da mãe, pois a mãe não quer que haja bagunça por lá. Outro ponto importante é com respeito ao ego, pois é na família que o ego se estrutura, se fortalece. Já ouviram alguém dizendo que fulano tem cabeça fraca? Pois é uma estrutura frágil de ego. É o que gera esse comentário, que alguém tem cabeça fraca. Eu posso definir um ego forte como aquele que é capaz de suportar frustração. Como você acha que o ego se forma? Que o ego se fortalece, melhor dizendo. O ego se fortalece na convivência familiar. Em um momento, a criança vai se deparar com o adulto lhe retirando o prazer. Por exemplo, ela está brincando no play no final da tarde e está na hora de tomar banho, de jantar. A mãe chama, interrompendo a brincadeira. A criança questiona, dizendo que não quer tomar banho naquela hora, pois a brincadeira está muito legal. Uma mãe suficientemente boa, como diria o Dr. Donald Winnicott, fará valer a sua vontade
e levará seu filho para o banho. A criança será conduzida debaixo de uma explosão de birra, reclamando, expressando sua raiva por terem lhe retirado o prazer. A mãe suficientemente boa suportará a raiva do filho, sem tentar diminuí-la, com aquelas vãs compensações do tipo assim: se você tomar banho direitinho, ganhará um sorvete. Não, isso não. A criança precisa expressar o que está sentindo para aprender a lidar com suas emoções. Observe que não passará muito tempo após o banho e ela estará sorrindo novamente. Pode ficar tranquila. O que foi que aconteceu? Diante daquela frustração de ter que parar a brincadeira, o ego se desestruturou e a criança demonstrou toda a sua irritação com a retirada do seu prazer. Porém, logo em seguida, se reorganizou e a criança, depois do show, voltou ao normal. Simples assim. Inclusive, o fato da criança ter horários bem definidos para acordar, tomar café da manhã, almoçar, tomar banho, jantar e dormir, ou seja, uma vida previsível, coopera com a diminuição da ansiedade e pode promover situações onde o ego será fortalecido. Por exemplo, esta situação que eu citei ainda agora, da mãe que chama, interrompe a brincadeira, é um excelente exemplo. Aliás, você conhece pessoas que, na maioria das vezes, têm dificuldade em fazer escolhas? Pois é. Adultos que frequentemente ficam em cima do muro têm grande probabilidade de ter um ego imaturo, pois fazer uma escolha implica em suportar a frustração de abrir mão de alguma coisa em favor de outra. Então, uma frustração na hora certa, na dose certa e na idade certa funciona como um agente de consolidação do ego. Nenhum destes valores e comportamentos já mencionados, respeito ao outro, ao próximo, a noção de hierarquia, respeito aos pertences do outro, como também fazer escolhas e suportar frustrações, não se aprende em outro lugar, senão no convívio familiar. Quando eu digo aprende, eu falo de uma internalização destes valores a partir das vivências em família. Levando em consideração que a primeira infância é o melhor momento para estes aprendizados, é um momento ótimo quando o ser humano está mais sensível aos estímulos e influências do meio. Se por algum motivo a família for disfuncional, falhará com esta tarefa, que é essencialmente sua, deixando lacunas na estrutura básica da personalidade do adulto que se formará no futuro. Ainda te digo algo mais. É na família que se forma o superego, estrutura psíquica que proporciona as condições para que as pessoas observem e valorizem limites. Ou seja, sem superego não existe obediência às regras. E sem regras não há sociedade, já que a sociedade só é possível por força das regras. Então, retomando à ideia inicial do nosso vídeo, a família é a única instituição capaz de desenvolver uma sociedade saudável e com a possibilidade de fazer a diferença em todos os lugares. Porque a sua função social, ou seja, o que eu acabei de expor, não pode ser transferida para a escola, para a ONG, para a igreja ou para algum projeto do governo.
Nenhum destes entes reúne as características obrigatórias para produzir, com a metade da eficiência, o resultado obtido dentro da família. É isso. Gostaram? Compartilhe. Um abraço.